guerra na Ucrânia penalizou o mercado de renda variável e também de renda fixa, fez os juros futuros dispararem no Brasil, inclusive de longo prazo. Como ficam os fundos imobiliários muito dependentes desses preços e os spreads oferecidos nas emissões de títulos com lastro imobiliário continuam interessantes e o investidor continua demonstrando apetite pelo segmento, que foi bastante demandado quando a Selic estava a 2% ao ano e não a previsão de mais de 13% na Selic de fim de ano. Bom, para responder essa e outras perguntas, eu recebo Camila Almeida, que é cofundadora da Habitat Capital Partners e responsável pela gestão do fundo imobiliário, que tem aproximadamente 730 milhões de reais de patrimônio. Eu sou Carlos Potorno e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Camila, seja muito bem-vinda. E a primeira pergunta que eu quero lhe fazer, na verdade, não é essas que eu acabei de citar sobre gestão do mercado, e sim sobre... Queria que você contasse um pouquinho da operação de aquisição da XP, da Habitat pela XP, se você continua à frente na gestão e o que muda aí na gestora. Bom, acho que só para explicar um pouquinho, né, o que é a Habitat, a gente é uma gestora de fundo imobiliário que surgiu em 2017, então a gente teve sempre o perfil de atuar em fundo imobiliário focado em CRI, né, em títulos lastreados, em recebíveis imobiliários, como você falou, e sempre em segmentos mais residenciais, né, mais pulverizados. Então, a gente está falando ali de loteamento, multipropriedade, que são vistos no mercado como segmentos, setores um pouco mais high yield, né? Então, a gente tenta entregar um pouco mais de retorno aí para o investidor. A gente surgiu em 2017 e desde então a gente já, enfim, captou quase 730 milhões aí, como você falou, né? Investiu esse patrimônio. E recentemente a gente anunciou a aquisição, né, no dia 25 pela XP Asset, que adquiriu a totalidade das cotas da Habitat. A gente está passando por um processo de integração, né? Está sujeita à aprovação do CAD e as condições, né, usuais aí desse tipo de operação. E a gente vai passar por um processo aí de integração em que os diretores, eu e os outros diretores, sócios diretores, continuamos à frente, né, da gestão, coordenando esse processo, assim como os sócios executivos e a equipe aí continua nesse processo de integração. Então, a ideia é que a gente tenha alguns ganhos para o fundo com capilaridade de originação da XP, e para a XP, uma estratégia, né, de entrar num setor específico de fundo imobiliário de CRI high yield, que eles não tinham nenhum fundo com esse foco dentro da asset deles. Sim, high yield são os fundos que têm os títulos, né, buscam títulos, emissões, que têm taxas de retorno um pouco acima da média, o risco também também acima por conta da classificação do emissor, né? Exatamente. Eu queria que você contasse um pouquinho dentro desse segmento, Camila, se esses últimos dias, né, da semana passada para cá, se mudou o cenário para vocês aí na Habitat, porque a gente vê os juros longos, que é o que geralmente impacta, né, um fundo imobiliário, em patamares bem mais altos, né? Hoje mesmo eles continuam subindo, né? Sim, eu acho que gera uma preocupação, né? A gente tem a questão da inflação e a questão dos juros, né? Acho que os dois pontos geram uma preocupação. Acho que a gente está num momento de incerteza, né? Acho que a gente já tinha um ano de incerteza pela frente, aí quando você coloca essa questão, né, da Ucrânia e da Rússia ainda mais, né, na balança, você acaba complicando ainda mais a situação. Então, a gente está passando por um momento de pressão inflacionária, que a gente achou que ia conseguir controlar e continua, né, vindo essa inflação alta. O fundo imobiliário, os nossos fundos em CRI, eles têm grande parte da carteira indexada a IPCA, então os títulos estão indexados a IPCA, então você captura, né, uma alta na parte do rendimento, mas eu sempre falo que isso tem um preço, né? Então, tudo bem, eu fiz uma dívida lastreada indexada a IPCA e o emissor tem que me pagar essa correção, a correção está mais alta, os juros que eu vou receber pela operação é maior. Tudo bem, mas eu tenho um preço por trás, né? Então, você vai ter impacto em operações que a gente entra em estágio de obra, impacto no custo de material para obra, então isso aumenta o orçamento de obra, isso tem um impacto na margem do empreendimento. Você vai ter as carteiras de recebíveis, né? Então, todo mundo vai estar sofrendo esse impacto no poder de compra, né? No dia a dia. Isso vai acabar refletindo. Então, de repente, alguém que tinha comprado um apartamento vai pensar duas vezes, vai destratar, vai voltar atrás daquela compra.
novas vendas também ficam mais complicadas, né? Então, a gente passa por um momento de impacto, apesar de conseguir capturar um pouco nas operações da inflação, uma inflação muito alta é preocupante por todos esses outros motivos, né? E aí, nos juros altos, acho que a gente já estava, é claro que, né, a gente teve esse movimento na curva, mas a gente já estava vindo de um movimento contínuo de alta de juros, em que a gente já tinha sentido um impacto na indústria de fundo imobiliário, né? Então, a gente viu aí os preços das cotas no secundário, né, em bolsa, sofrendo uma volatilidade, tendo uma redução naquele prêmio, né, naquele ágio que a gente via no valor das cotas. E a gente já estava passando por um momento de tentar manter o spread de crédito nas operações. Então, quando você tem os juros, como você falou, né, a 2%, 2,5%, 4%, é muito fácil você identificar oportunidades, você trazer um spread com relação ao cobertura de longo prazo. A gente geralmente busca um spread ali de 500 bips, né? Então, trazer esse spread para buscar uma taxa que seja interessante para o tomador de crédito. Quando a gente está num momento de juros mais altos, essa taxa acaba ficando muito pesada, e muitas vezes ela tem muito mais margem de retorno, né, do loteador, do incorporador, do que no momento de juros baixos. Então, acho que o desafio é justamente você encontrar um spread que seja atraente para o investidor, mas também não inviabilize as operações, porque você vai comer toda a margem e não vai ter fôlego, né, naquelas operações dos empreendimentos imobiliários. Desculpa, no ano passado, então, vocês ainda encontravam spreads de 500 bips ou 5%, né? Então, era um indexador mais de 5%. Hoje, no segmento de vocês, bastante pulverizado, loteadores, muitas vezes que não são grandes empresas, né? Tem negócio de médio porte, digamos. Vocês encontram qual spread, como que está hoje esse mercado? E até o número de emissões, a quantidade, está dentro do que vocês esperavam ou o pessoal já vem se retraindo? Acho que a gente já viu uma retração, né, com relação a novas emissões de fundo imobiliário desde o último trimestre ali do ano passado, né? Então, a gente já viu, claro, que 2020 e 2021, os primeiros 3 trimestres, o primeiro semestre, principalmente, foi recorde de emissões de fundo imobiliário. A gente viu o volume, o número de fundos novos surgindo, o número de investidores, pessoa física, né, em fundo imobiliário aumentando muito, e depois a gente viu um ritmo mais controlado, né? A gente ainda está vendo emissões acontecendo, muitas vezes não estão captando o que acontecia antes. Você tinha muita demanda, então os gestores conseguiam captar praticamente o valor da emissão inteira, muitas vezes ele monta adicional, e agora a gente está vendo isso mais sob controle, né? Então, às vezes não capta todo o valor que estava deixando, mas tem sim algum volume de ofertas ainda acontecendo. O que acontece é que você tem menos recursos, né, livres para serem investidos nesses tipos de ativo, então você acaba selecionando melhor oportunidades e esse movimento no mercado como um todo, né? Os gestores realmente buscando as melhores oportunidades que tem aí fora. A gente ainda tenta buscar esse spread de 500 bips, claro que tem coisas que a gente tinha negociado lá atrás e essas operações elas têm um processo de estruturação, então aí você passa por um momento de ter que buscar readequar as taxas ou manter a operação na forma como ela estava. Mas acho que assim, todo mundo também sabe que esse nível de juros, a ideia não é que isso fique para sempre, né? Acho que tudo bem, não é nem o 2, mas também não o 3. Então, a gente está em algum lugar ali no meio do caminho, né? Então, a gente tenta sempre olhar essa curva de juros mais para frente e tentar adequar os spreads das operações. A gente ainda tem conseguido em algumas operações, como a gente falou, você falou, né? São loteadoras, empresas menores, incorporadoras menores, a gente atua no Brasil inteiro, então a gente já tem identificado algumas oportunidades que fazem sentido da gente entrar e com um spread interessante. Claro que num ritmo muito menor do que o que a gente estava vendo no ano passado. E vocês têm, agora em 2022, têm conseguido fechar negócios nesses 500 bips mesmo? Sim, a gente tem buscado manter esses 500 bips, pelo menos na hora que a gente faz a proposta, a gente sempre tenta olhar como está o spread naquele momento. Aí acaba variando, né, até a hora que você liquidar a operação, mas a gente tem ainda buscado esse nível de spread para realmente pegar uma coisa que faz sentido, né, para o investidor. Sim. E como que está a demanda? Você mencionou que, né, acho que pode olhar até o fluxo, né, para fundos imobiliários. No mercado secundário, né, a gente vê o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários da Bolsa, queda no ano, uma queda pequena, mas, enfim, já vem de uma queda do fim do ano passado, isso acaba afastando um pouco investidores. Você comentou um pouquinho isso, já não está mais tão farta, assim,
a procura, a demanda, né? Isso ajuda a manter o spread um pouquinho mais alto, ou isso já chegou num ponto que está dificultando o negócio de vocês? O negócio de fundos imobiliários, né? Não só no high yield. Eu acho que tudo que você fala de imobiliário é cíclico, né? Então é normal você passar por ciclos. Acho que até a questão de fundo imobiliário, a gente teve um momento do ciclo muito positivo e agora dá uma acalmada, isso muito atrelado aos juros e ao ciclo imobiliário dos empreendimentos mesmo, né? Porque a gente vê do ciclo imobiliário no Brasil, então muito mais alto. Claro que diminui muito, né, ritmo de lançamento, ritmo de vendas, você tem mais estrada, então acho que a gente passa por um momento um pouco mais complicado, né? Eu acredito que a gente ainda está vendo um crescimento. Enquanto a gente ainda está vendo um crescimento, não acho que é algo que está atrapalhando necessariamente. Acho que, claro que se você falar com isso, todo mundo vai querer um crescimento muito mais, né, acentuado. Mas acho que dado o cenário que a gente está vivendo, um momento de certeza, que a gente ainda está mostrando a resiliência dos fundos imobiliários, né? Você ainda está vendo oferta saindo e, assim, no momento que a gente está com juros altos, tudo bem, você não está captando a oferta inteira, mas você está tendo uma captação, então aquilo ainda tem uma atratividade para o investidor, seja porque as cotas estão negociando com prêmio, seja porque o retorno que os fundos estão entregando ainda faz sentido mesmo nesse momento de cenário de juros mais altos, seja porque a gente realmente passou por uma evolução no mercado de capitais no Brasil, né, no mercado de investimentos, então o investidor, quando a gente, antes dos juros, da gente ter passado por essa época de juros muito baixos, ele buscava muito mais fácil deixar tudo em renda fixa parado, então eu realmente acredito que tem sim um controle no crescimento, a gente não está passando por uma retração, né, mas enfim, um crescimento menor nesse tipo de produto, quando a gente está falando comparando com juros mais altos, você tem outros produtos que entregam, né, retornos atrativos com um risco talvez que faça mais sentido para o investidor, um risco um pouco menor, mas ainda acho que como método de diversificação, né, o produto para diversificação faz sentido, e eu acho que é isso que esse momento que a gente está passando está mostrando, que a gente ainda está vendo ofertas acontecendo, captando, está tendo oportunidades de investimento, acho que você consegue navegar, né, melhor o momento, então se os juros estão muito altos, de repente São Paulo, não faz sentido a gente entrar em corporação agora, vamos dar uma segurada, com juros muito altos, o pessoal vai buscar financiamento com o banco, a taxa mais está mais alta, como esperava, vamos entrar nesse outro tipo de produto, então acho que a gente consegue navegar bem para buscar uma diversificação e manter aí os investimentos e os retornos atrativos do fundo ao longo do próximo ano. Sim. Falando um pouco da carteira do fundo, Camila, vocês têm essa diversificação geográfica e também por tipo de segmento, né? Então, residencial vertical, loteamentos horizontais, né? Eu queria que você contasse um pouco como que está a carteira, como está a distribuição, tanto geográfica quanto de segmentos. Entendi aqui que você falou um pouco de São Paulo, que vocês entendem que São Paulo não está no seu melhor momento para vocês investirem, mas queria que você comentasse um pouco, por favor. Legal. A gente atua hoje em todas as regiões do Brasil, então a gente tem, enfim, literalmente investimento em todas as regiões, a gente já teve mais de 17 estados, hoje a gente está em um pouco menos. A maior região que a gente tem concentração é no Centro-Oeste, então a gente realmente acredita que no Centro-Oeste tem uma demanda habitacional que faz sentido, você tem essa questão do agro, que também é uma renda que está mais... A gente sabe, né, o Brasil, no fundo, é um país muito de agro, né? Então, a gente acha que faz sentido estar com uma exposição grande nessa região, por isso que a gente ainda busca operações por ali. Na questão de setor, né, aí acho que a gente tem esse ponto, a gente vai ver, a gente atua, como se fala, em corporação vertical, loteamento e multipropriedade, né? Então, acho que quando a gente... É importante você estar diversificado. Quando a gente veio a pandemia, a gente viu loteamento, recorde de venda, estava todo mundo querendo sair de casa, enfim, querendo estar em juros baixos e comprando lote como investimento, etc. E você viu multipropriedade com centros turísticos fechados, todos assim, e não estava vendendo, então aquilo por ser não ser primeira residência, a pessoa acaba se tratando, repensando num momento de incerteza. E agora acho que o fundamento é o mesmo, né, de você manter a diversificação. Então, acho que em corporação vertical a gente passou por um momento muito positivo, a gente ainda está vendo, vendas acontecendo, mas claro que num ritmo muito menor, né? Então, você estava com juros muito baixos, era muito atrativo você buscar um financiamento com um banco para você comprar, né, seu apartamento e conseguir aquele financiamento com uma taxa travada por um longo prazo. Agora as taxas já estão voltando, né, estão um pouco mais altas, então já fica um pouco menos atrativo. Mas eu acho que o brasileiro ainda tem essa questão do imóvel, né? Então a gente ainda está vendo aí essas vendas. Loteamento também, a gente viu na pandemia um recorde de vendas e agora está
controlando um pouco mais, né? Ainda está tendo venda, não é nada preocupante, mas não está aquela coisa que estava chocante que a gente viu no ano passado. Então, eu acho que quando você está diversificando os setores e as regiões, você está pegando momentos diferentes dos ciclos, né? Então, às vezes, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente viu já um lançamento. E aí, agora, esse momento de ciclo talvez deu uma segurada. O Nordeste, a gente viu que quando começou o boom de lançamentos aqui, o Nordeste ele estava ainda zerando estoque, algumas regiões do Nordeste, né, gerando um estoque que estava parado de momentos, de ciclos passados. E aí agora a gente está vendo mais lançamentos. Então, eu acho que o fato de estar diversificado, ele ajuda, é sempre positivo, né? Mas o investidor tem que estar diversificado em vários produtos. Eu acho que quando você está no imobiliário, você tem que estar diversificando também, para não estar exposto a só uma região, só um tipo de produto. E na carteira, vocês têm títulos de quantos emissores? A gente tem mais de 44 operações. A gente tem algumas da mesma empresa, né? Empreendimentos diferentes, estão em operações diferentes. Mas a gente deve ter cerca de 40, 38 emissores diferentes, empresas diferentes. E a maior parte desses títulos, eles pagam um spread mais IPCA, que você comentou no início. Pagam outros indexadores? A maior parte da carteira é inflação, assim, a grande parte. A gente tem mais 70% indexado à inflação. Tem alguns que são indexados a INCC, quando a gente está falando de incorporação vertical, para ficar mais casado com a carteira. A gente já tem um pouco de GPM, mas menos de 10%. Então, está diversificado, mas realmente teve uma mudança muito grande, né? Em 2020, a gente ainda tinha grande parte da carteira do GPM, e aí, no ano passado, isso acabou se invertendo e a gente teve as novas operações saindo mais indexadas a IPCA. E tem indexador com CDI, por exemplo, para acompanhar a Selic? Sim, a gente começou no ano passado, ali no segundo semestre, algumas operações a gente entrou em CDI, então a gente tem mais ou menos 5% da carteira indexado a CDI, também para captar esse momento de juros altos, né? Os fundos que eles têm esse benefício de eles poderem se adequar tanto ao tipo de setor, conforme o momento que você está, quanto ao indexador, então conseguir navegar em momentos de mercados diferentes. Sim, acaba sendo uma emissão mais conservadora, assim, até para o investidor, para o cotista, no sentido que, né, vai estar junto com o mercado, não vai ter o risco de o IPCA surpreender, como surpreendeu no passado, com 2 dígitos, e deixar muita gente, muita emissora aí no caminho, né? A gente tenta sempre casar com a carteira, né, para não ter esse prejuízo na operação, mas a gente tem alguma flexibilidade para navegar nessa questão dos indexadores. Tá certo. Camila, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você, cara. Obrigada pelo convite. Bom, a gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Obrigada e até lá.